Olá, estimados irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do seu estado esteja sempre em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria podermos estarmos juntos, mais uma vez, trazendo sempre uma mensagem de fé e de esperança. E peço licença então para poder adentrar o seu lar, a sua casa, e buscando trazer como alimento a Palavra de Deus, que quer iluminar então a nossa caminhada de fé. E hoje então, nessa quarta-feira, dia 12 de julho da 14ª Semana do Tempo Comum, somos convidados em comunhão com toda a Igreja a refletirmos sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir ao território dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje então, nessa liturgia, somos convidados a poder então meditar sobre a nossa vocação, porque Deus, Ele nos chama a podermos então darmos continuidade à sua missão. Nós que então, através do batismo, recebemos essa missão de sermos então ali discípulos e missionários do Senhor. Isso já nos recorda a conferência lá em Aparecida, há 10 anos atrás já. Então, somos discípulos e missionários do Senhor. E assim, Deus também tem um chamado específico para a vida de cada um de nós. Será que, de fato, eu estou aberto ao chamado de Deus na minha vida? Se eu já me encontrei, se eu já estou me dando a minha contribuição na divulgação, na edificação do reino de Deus? Ótimo, mas muitas pessoas ainda estão esperando. Muitas pessoas estão somente naquilo que nós costumamos encontrar por aí, somente reclamando de tudo e de todos, sendo que a mudança começa a partir de cada um de nós. Não sei vocês, mas por aí é o que mais nós encontramos no dia de hoje. Pessoas que reclamam do presidente, reclamam do governador, do prefeito, do vereador, do padre, do bispo, do diácono, do papa, enfim, reclamamos de tudo. Mas o que eu tenho feito para poder então transformar essa realidade a qual nós estamos vivenciando? Será que eu estou assumindo a minha missão, a minha vocação como agente de transformação no mundo? Então fica esse questionamento para nós. Jesus, ele então, sendo Deus, ele poderia muito bem ter resolvido tudo sozinho. Mas ele não quis fazer. Ele quis contar com cada um de nós. E aqui representado pelos 12 discípulos. E é interessante, então, nós percebemos que, se no Antigo Testamento nós tínhamos as 12 tribos de Israel, aqui nós temos 12 também apóstolos que são chamados pelo Senhor para poder, então, anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. É interessante que Jesus, então, chama os 12 discípulos, mas vai instruir, vai orientar, vai capacitá-los acerca da missão. E aí nós temos então Jesus que primeiramente dá poder para os seus discípulos. Ou seja, queridos amados irmãos, no chamado de Deus, Ele nos capacita. Ele nos cumula com os seus dons, que só tem razão de existir se for colocado a serviço dos nossos irmãos. E aí então Jesus confere aos discípulos o poder para expulsar os espíritos impuros, curar todo tipo de doença e de enfermidade, porque é preciso de fato expulsar o mal que está presente na vida dos irmãos.
É preciso então expulsar a enfermidade para que eles possam gozar de saúde e assim possam também ouvir o chamado de Deus e possam também vir a somar conosco nessa difícil e árdua missão que é a construção do reino de Deus. E assim então ele chama os 12, como nós ouvimos, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, enfim, chama os 12 apóstolos. E ele vai também instruir acerca de onde deve iniciar-se a missão. E Jesus então vai dizer para os seus discípulos: Ide, não deveis ir no território dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro que isso é característico de Mateus, porque Mateus escreve para a sua comunidade composta por judeus. E Mateus ele apresenta Jesus como o novo Moisés. Então, sendo o novo Moisés, ele veio então instaurar um novo povo de Deus, que somos nós, a sua igreja. E é interessante que Mateus está preocupado em dizer para a sua comunidade, formada por judeus, como dizia, que Jesus é de fato o Messias prometido, que veio então anunciar primeiramente a mensagem do reino de Deus aos de Israel, ao povo de Jerusalém. Só que estes não acolhem essa mensagem de salvação. E aí então Paulo assume um protagonismo muito interessante na missão de poder então difundir o evangelho entre os pagãos. E assim, queridos amados irmãos, o reino de Deus vai se propagando, vai se divulgando por aí, difundindo, melhor dizendo, através da nossa mensagem, através do nosso testemunho. O Papa Paulo VI, na exortação apostólica Evangelho Nuntiandi, vai nos dizer que ser missionário é agir como Cristo, agir como um cristão. Então, a missão é isso. Muitas vezes a gente imagina a missão, você viajar para longe, distante. A missão começa em casa. Quantos dos nossos, próximos a nós, ainda não encontraram-se com esse Cristo? E ainda precisam ter esse encontro pessoal com Cristo. Para que assim, queridos e amados irmãos, eles possam então ter a oportunidade também de reorientar a sua vida pelos caminhos do Senhor. E assim então nós podemos ir para a primeira leitura de hoje, extraída do livro do Gênesis, que é uma leitura muito conhecida nossa, lá do Gênesis capítulo 41, que vai nos falar de José do Egito. E todos nós conhecemos a história de José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E ali ele vai parar lá no Egito. E no Egito ele prospera porque a graça de Deus está com ele, a sabedoria de Deus está presente na vida de José. E ele então prospera e alcança o mais alto grau entre as pessoas no Egito. Ou seja, está apenas abaixo do faraó. É agora governador do Egito. E sobrevém então naquela região uma grande fome. E todas as pessoas vizinhas vinham buscar alimento lá no Egito, para poder não morrer de fome. E assim não é diferente, seus irmãos que estão habitando, na região vizinha, terras vizinhas, eles vão até lá também, ficam sabendo que lá tem comida e vão buscar também alimento. E chegando lá, então, eles se deparam com José, mas não o conhecem, porque há muito tempo, que venderam José, mas José reconhece os seus irmãos. Ele reconhece. E ali, então, ele arma uma estratégia para poder, então, ter notícia do seu pai e também do seu irmão Benjamim. E é interessante, então, que ele manda prender os seus irmãos e no terceiro dia ele vai, então, conversar com eles e busca informações, saber como está a sua família. E ali é interessante porque, diante daquele fato, os irmãos de José começam a refletir por que nós estamos passando por isso. E aí, então, a consciência vai lhe acusar. Ora, foi porque nós fizemos mal ao nosso irmão, sem saber que esse mesmo irmão está ali diante deles à sua frente. E aí, José resolve então reter um dos seus irmãos, que fica preso, enquanto os demais voltam para junto do pai e levam os alimentos para que não morra de fome. Mas com a seguinte condição, de na próxima vez trazer o seu irmão mais novo, Benjamim, para poder então ali José ter certeza de que eles estão falando a verdade. E que, na verdade, José não via a hora de poder matar
a saudade do seu irmão Benjamim. Na verdade, José estava ali correndo, se contendo, para não poder ali, então, entrar em prantos, algo que depois, mais à frente, ele faz, de saudade do seu pai, e se alegra em saber que ele ainda está vivo. Mas, queridos amados irmãos, como dizia, os irmãos então começam a se questionar, e José então percebe que eles estão arrependidos. Mas os irmãos, enquanto pensam que eles estão passando aquilo como castigo, porque são pessoas que não têm essa fé viva, a exemplo de José, no Deus de Israel. E ao contrário, José, mesmo diante do Egito, lugar ali de vários deuses, ele não se rende ao culto dos deuses do Egito. Ele mantém a sua fé inabalável em Deus, o Deus de Israel. E ali então, esse Deus conduzindo a sua história, ele vai conseguir enxergar e perceber. José faz uma releitura e vai perceber que Deus enviou ele para poder livrar o seu povo, a sua família da morte. Olha que bonito, que exemplo, que testemunho de fé. Enquanto os irmãos estavam pensando que Deus estava lhe castigando, José estava vendo aquela ação como a preservação da morte, Deus agindo na vida daquelas pessoas. E assim, queridos amados irmãos, também a nossa vida está permeada também de papéis, assim como José e assim como os irmãos dele. Muitas vezes nós também pensamos que as coisas ruins que acontecem na nossa vida é castigo por alguma coisa que nós estamos passando. E não é. Deus não pune e não castiga ninguém. Mas é os nossos atos e principalmente a nossa consciência que nos pesa em determinado momento pelas atitudes que nós cometemos. Porque o nosso Deus é um Deus que está sempre de coração aberto para poder nos acolher, para poder nos dar uma nova oportunidade de vida. E esse é o conteúdo, da mensagem que nós devemos então anunciar. Não anunciar um Deus carrasco, apontando dedos para as pessoas, você está errado, você está no pecado. Não é assim. É primeiramente amar, acolher, fazer a diferença no mundo. É isso que o Papa Francisco tem nos ensinado nesses tempos. Apresentar a face misericordiosa de Deus. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude a poder compreender o seu chamado em nossa vida e que nós possamos viver esse nosso chamado, essa nova vocação e que o Espírito Santo nos ajude para que assim não desanimemos diante das tribulações da vida e que nós possamos então sempre ler nas entrelinhas da história a mão poderosa de Deus agindo para poder nos libertar, para poder nos salvar. E que nós sejamos agente de transformação nesse mundo. Não fiquemos reclamando, murmurando, mas possamos fazer a diferença na história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada. Com a sua ajuda, estamos aí chegando a 200 inscritos no nosso canal. Que graça, né? É um sinal, então, de reconhecimento e principalmente de sede da Palavra de Deus que todos nós temos. Então ajude-nos a compartilhar esse vídeo. Vamos continuando aí escrevendo, vamos compartilhando com os nossos grupos, fazendo com que essa palavra alcance também tantos corações que estão aí despedaçados, que estão aí sedentos desse amor de Deus. Que Deus então te abençoe no seu apostolado e que você seja fiel à sua vocação e Deus supra todas as suas necessidades, sejam elas espirituais ou materiais. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço.